dados. Então, o próprio tribunal montou um setor de digitalização. Todo recurso de processo físico que não iniciou de forma eletrônica, ele é digitalizado e tramita pelo meio digital no âmbito do tribunal. Então, isso vai fazer com que, em curto espaço de tempo, nós não tenhamos mais o processo físico e será o processo tradicional, ficaria daqui a um tempo como coisa de museu, como uma situação que nós vamos mostrar para os nossos filhos. Olha, antigamente o processo era dessa maneira, né? Tinha que distribuir, tinha que fazer uma autuação, botar uma capa, depois botar um carimbo para fazer conclusão do juiz, aí ele despachava, aí ele era intimado por oficial de justiça e assim por diante. Então esse processo ele está sendo então totalmente substituído e nós avaliamos esse grande avanço. O Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região dos 13 estados aqui do Sul, então foi o que mais avançou no âmbito da informatização do processo judicial e no âmbito de tomar essa decisão de adotar a via eletrônica como a única forma de acesso. Nós não temos isso ainda nos outros tribunais, da maneira como foi adotada, apenas parcialmente em outros tribunais. As vantagens do processo eletrônico são muito significativas em relação ao processo tradicional. Apenas para referir a ampliação do acesso à justiça, o fato do advogado poder ajuizar a sua ação do seu escritório, da sua casa, em final de semana, à noite, o horário que ele bem entender. A justiça já não está mais, vamos dizer assim, de portas abertas no horário tradicional de funcionamento dela, expediente externo. A justiça hoje ela está de portas abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como o banco, 30 horas, agora nós temos também a justiça 30 horas, porque as 24 horas que fica na internet, mais o período que ela fica de atendimento externo. Então isso também chegou ao judiciário. A agilização dos processos ela é bastante significativa, porque aquele tempo, vamos dizer assim, tempo morto do processo, tempo de gasto maior de secretaria, ele acaba sendo feito de forma automática. Por exemplo, controle de prazos. Não há mais controle de prazo do processo feito processo a processo, em que o serventuário vai contar para ver se o prazo de apresentação de contestação lá venceu ou não venceu, certificar o recurso de prazo ou fazer uma certidão que foi apresentada dentro do prazo. Todos os prazos processuais são certificados pelo sistema. As intimações também são sempre feitas via eletrônica e o oficial de justiça acaba atuando raramente quando às vezes precisa fazer alguma penhora de bens, quando a penhora não é também eletrônica, porque hoje a grande maioria das penhoras são via Bacen-Jude, então é uma penhora que não utiliza o oficial de justiça, sim o comando também da comunicação entre os sistemas do judiciário com o Banco Central. E então a citação inicial é algumas vezes como de partes para que ela então constitua o defensor, quando essa também não é feita via automática pelo correio, que então é dado o comando, sem expedir mandado, vai para o correio manda para a parte entrega da correspondência. A economia de recursos é muito grande, só em matéria de papel, de impressão, de recursos humanos também, que hoje não trabalham mais em atividades tão burocráticas, mas atividades que geram efeito, que geram evolução efetiva no processo. E também, entre outras coisas, a disponibilização dos dados em tempo real. Tudo que acontece está disponível em tempo real, de livre acesso ao advogado da parte, ao procurador do ente público. Não há necessidade de ele ser intimado. Então, na medida que o juiz assina uma sentença ou um despacho, eletronicamente, essa assinatura também, nós usamos duas formas, ou aquela assinatura ainda tradicional de login e senha, ou pelo cartão de assinatura digital
com a certificação digital. No sistema, então, nós estamos utilizando ainda duas formas. Na versão 1 do sistema, nós usamos o login e senha. Na versão 2, apenas a certificação digital. Então, na medida que é assinado, as partes já têm acesso também a isso. Então, o processo eletrônico ele veio para valorizar o conhecimento de quem atua no processo, diminuindo, então, etapas burocráticas, etapas que eram o tempo morto do processo. Segundo o levantamento, 70% do tempo do processo era gasto com atividades em secretaria e que não eram relacionadas à decisão judicial, apenas a questão de tramitação dentro das secretarias, dentro dos cartórios das varas. Então essa evolução ela é fundamental. O Conselho da Justiça Federal, o CNJ, se preocupa muito com essa questão da informatização do judiciário, com a implantação do processo eletrônico, com a uniformização do processo eletrônico. Bom, nós não temos hoje no judiciário um processo eletrônico único para a Justiça Estadual, para a Federal, para a Justiça do Trabalho. Cada segmento tem desenvolvido projetos diferentes, projetos distintos. No entanto, o CNJ ele trabalha no desenvolvimento de um processo eletrônico que seja unificado, que seja único, com possibilidade de ser utilizado tanto pela Justiça Estadual, como do Trabalho, a Justiça Federal, enfim, todos os segmentos do Judiciário brasileiro. Esse sistema, ele ainda não está concluído, ele está em fase de desenvolvimento ainda. Esse sistema, então, quando chegar à sua fase final de desenvolvimento, permitirá que todos os tribunais façam a adesão a ele e utilizem o mesmo modelo de sistema de processo eletrônico no país todo. Há muitas críticas e resistência em relação a essa proposta internamente no Judiciário. Há muitos juízes, assim como a área técnica de tribunais, que entendem que um processo unificado não é bom, que o processo pode ter dificuldades na evolução dele, que pode ter dificuldades em manutenção do sistema e assim por diante. No entanto, é uma proposta que o CNJ defende e está em pleno desenvolvimento. Também o CNJ tem cobrado a utilização do processo eletrônico, de uma forma ou de outra, pelos todos os tribunais. Isso faz, inclusive, parte das metas do Poder Judiciário. O CNJ, todo ano, tem lançado 10 metas para serem atingidas pelo Judiciário. Essa do próprio processo eletrônico faz parte das metas de 2009 e no final do ano que passou, foi atingido esse nível de 43,33% de implantação do processo eletrônico no Judiciário. Evidentemente, ele evoluiu mais dentro da Justiça Federal do que na Justiça dos Estados, embora alguns tribunais já estejam com alguns sistemas em andamento, como o Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina, mas ainda numa evolução um pouco mais lenta. Os tribunais superiores evoluíram bastante. O próprio STJ, ele digitalizou todos os recursos que estavam lá para serem julgados e também hoje só recebe recursos que chegam, que são remetidos pela via eletrônica. Ele não aceita mais o STJ processos em papel. Então o próprio Superior Tribunal de Justiça tomou a dianteira nesse processo também para evoluir uma forma de que, à medida do possível, o Judiciário como um todo utilize o processo eletrônico. Então o CNJ está à frente disso, está preocupado com essa questão e está, inclusive, não só desenvolvendo um sistema novo que possa disponibilizar para todos os tribunais, como também agora nesse ano nós tivemos esse edital do CNJ em parceria com a CAPES para
desenvolver pesquisas na área de interesse do judiciário. E um dos temas de área de pesquisa foi justamente a utilização da tecnologia da informação para o aprimoramento do Poder Judiciário. E foi dentro dessa área temática que a Universidade Federal, sob coordenação do professor Aires, desenvolveu esse projeto, tive a oportunidade de colaborar, o Ayrton e mais algumas pessoas, para que esse projeto fosse então apresentado para estudo e para ser desenvolvido como forma de apresentar subsídios para o judiciário, não só local, mas a nível nacional, avançar no uso das novas tecnologias no sentido de que o judiciário seja aprimorado. Então, essa parceria Poder Judiciário e Universidade, ela encontrou agora, através desse projeto, uma forma de fazer frutos de poder, como o CNJ vai financiar, serão financiados, foram selecionados projetos em várias áreas, foram 12 projetos selecionados, e serão financiados com a concessão de bolsas e de mais recursos por um período de 5 anos. Então, esse projeto que se inicia, que a Universidade Federal aqui tem todas as condições para poder apresentar subsídios, apresentar ideias inovadoras, é uma forma então de a academia poder, todo esse estudo que tem desenvolvido ao longo desses anos, poder apresentar para o judiciário de uma forma então já de uma forma que seja aproveitada, porque certamente, considerando que o judiciário está financiando esses projetos, ele tem o máximo interesse no resultado a ser produzido e certamente vai absorver grande parte daquilo que for apresentado dentro das áreas temáticas escolhidas. Então, é o projeto, vamos dizer assim, da vez, para que a gente possa trabalhar de forma conjunta, judiciário e universidade, para aprimorar esta área tecnológica. O grande desafio que se apresenta, um deles seria justamente identificar essas técnicas de engenharia e gestão do conhecimento aplicáveis então aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, para gerar uma maior automação. Apesar de nós já termos um sistema, alguma automação, como eu estava falando para vocês há pouco, do controle de prazos, de realização de intimações e assim por diante, os sistemas que nós temos hoje, eles têm que ser aprimorados, eles têm que ter usados técnicas que possam gerar ainda mais automação. Nós estamos ainda no nosso sistema nessa parte, vamos dizer assim, iniciando. O sistema, primeiramente, o objetivo dele era poder disponibilizar o processo todo pela via eletrônica, desde a sua propositura, acompanhamento e a tramitação dele. A segunda parte era poder diminuir atos processuais, automatizando. Mas a questão de inteligência artificial, com técnicas que ajudem o magistrado a proferir um despacho, uma sentença, também dados, relatórios que possam mostrar ao juiz o tempo que está levando cada